Existe algo que pessoas fortes fazem, que deixa manipuladores completamente desconfortáveis. Elas não discutem, elas não imploram por explicações e, principalmente, elas não se explicam. Isso pode parecer estranho no começo, mas os maiores filósofos estoicos da história, como Marcos Aurelius, Sêneca e Epictetus, entendiam algo que a maioria das pessoas ainda não percebeu. O silêncio pode ser mais poderoso que qualquer argumento. E hoje você vai descobrir 6 verdades estoicas sobre o silêncio que podem mudar completamente a forma como as pessoas te tratam. Mas atenção, a 4ª verdade é a que mais surpreende. Antes de começarmos, escreva nos comentários: meu silêncio é meu poder. Isso parece simples, mas ao final deste vídeo você vai entender por que essa frase pode mudar sua vida. 1. O silêncio cria respeito imediato. A maioria das pessoas sente uma necessidade quase automática de se explicar. Elas explicam por que tomaram uma decisão, explicam por que disseram algo, explicam por que se afastaram. É quase como se precisassem de permissão invisível para viver a própria vida. E quanto mais fazem isso, mais presas se tornam à opinião dos outros. Mas existe algo curioso que poucos percebem. Quanto mais você tenta provar seu valor, menos convincente ele parece. Pense em alguém realmente confiante. Essa pessoa não entra em discussões para provar que está certa. Não gasta energia tentando convencer todo mundo. Ela simplesmente age de acordo com seus princípios. E essa atitude cria algo extremamente poderoso: presença. As pessoas começam a perceber que existe algo diferente ali, não porque você falou mais alto, mas porque você não precisou falar. O imperador filósofo Marcos Aurelius escreveu algo que resume perfeitamente essa ideia. Não perca tempo discutindo sobre como um bom homem deve ser. Seja um. Perceba a profundidade dessa frase. A maioria das pessoas passa anos tentando parecer correta. O estoico prefere algo muito mais simples: ser correto, sem anúncios, sem discursos, sem necessidade de aplausos. E existe uma razão psicológica muito forte para isso funcionar. Quando alguém fala demais sobre suas qualidades, nosso cérebro automaticamente suspeita. Mas quando alguém demonstra essas qualidades em silêncio, o impacto é muito maior. Por exemplo, uma pessoa pode dizer 1000 vezes que é disciplinada. Mas se você vê essa pessoa acordando cedo todos os dias, mantendo a palavra e cumprindo compromissos, nenhuma explicação será necessária. As ações falam por si. Os estoicos entendiam que virtude verdadeira não precisa de publicidade. Outro grande filósofo estoico, Epictetus, ensinava algo semelhante. Ele dizia que você não deveria explicar sua filosofia. Você deveria vivê-la. Porque quando você vive seus valores de forma consistente, algo interessante acontece. As pessoas começam a prestar atenção. Elas observam mais. Elas falam menos. E aos poucos percebem que sua tranquilidade não depende da aprovação delas. Esse tipo de postura cria algo raro hoje em dia: autoridade silenciosa. Não é a autoridade que vem de gritar mais alto. É a autoridade que vem da coerência. E coerência é uma linguagem universal. Você não precisa explicar por que decidiu se afastar de algo que não te faz bem. Você não precisa justificar cada limite que estabelece. Você não precisa convencer ninguém de que seu tempo e sua energia têm valor. Quando você age com clareza e tranquilidade, as pessoas sentem isso. Algumas podem até criticar no início. Podem dizer que você mudou, que você está distante ou que está sendo frio. Mas com o tempo, algo curioso acontece. Mesmo aqueles que criticam começam a respeitar. Porque o silêncio, quando vem acompanhado de convicção, transmite uma mensagem muito clara: eu sei quem eu sou. E pessoas que sabem quem são não precisam gastar energia tentando provar isso. Mas aqui está a parte mais interessante. Quando você para de se explicar, algo inesperado acontece ao seu redor. As pessoas começam a revelar muito mais sobre elas mesmas. E isso nos leva à 2ª verdade estoica, uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga relacionamentos. 2. O silêncio revela quem realmente se importa. Palavras podem ser manipuladas,
Promessas podem ser feitas no calor do momento, desculpas podem soar convincentes, mas existe algo que raramente mente: padrões de comportamento. E o silêncio tem um poder curioso. Ele remove o barulho que muitas vezes esconde esses padrões. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo, sempre tentando consertar tudo, fica difícil perceber quem realmente valoriza sua presença. Mas quando você para, quando você deixa de correr atrás, quando deixa de explicar cada decisão, quando deixa de reagir a cada provocação, algo muito revelador acontece. As pessoas mostram quem realmente são. Algumas vão se aproximar, elas vão sentir sua ausência, vão perceber sua falta, vão tentar entender o que aconteceu. Essas são as pessoas que valorizavam você de verdade, mas outras simplesmente desaparecem. E isso pode doer no começo, porque você percebe algo desconfortável. Elas nunca estavam ali por você. Elas estavam ali pela energia que você oferecia, pela atenção, pela validação, pelo esforço que você colocava na relação. Quando essa energia deixa de fluir na mesma direção, elas simplesmente vão embora. E existe ainda um terceiro grupo, talvez o mais revelador de todos. Algumas pessoas ficam irritadas, confusas, até agressivas. Mas por quê? Porque muitas relações não são construídas sobre conexão verdadeira. Elas são construídas sobre dinâmicas de controle emocional. Enquanto você reage, explica e corre atrás. Essas pessoas sabem exatamente como provocar uma resposta sua. Mas quando você escolhe o silêncio, algo muda completamente na dinâmica. De repente, elas não conseguem mais prever suas reações, não conseguem mais manipular suas emoções. E isso cria um tipo de desconforto que muitas pessoas não sabem lidar. O filósofo estoico Epictetus ensinava algo muito poderoso. Não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas a forma como elas reagem a eles. Quando você muda sua reação, você muda toda a estrutura da relação. É como retirar uma peça central de um jogo. As pessoas que realmente se importam vão tentar reconstruir a conexão, mas aquelas que dependiam da sua reação emocional perdem completamente o controle da situação. Outro grande pensador estoico, Sêneca, também observou algo semelhante sobre a natureza humana. Ele acreditava que muitas relações são mantidas mais por hábito e conveniência do que por verdadeiro respeito. O silêncio quebra essa ilusão, porque quando você para de oferecer constantemente sua atenção, as relações passam por um tipo de teste silencioso. Quem valoriza você permanece, quem apenas se beneficiava da sua presença se afasta. E isso pode parecer duro no início, mas na verdade é uma das formas mais rápidas de clareza emocional. Você não precisa confrontar ninguém, não precisa acusar, não precisa discutir, basta observar, porque no silêncio as máscaras começam a cair, que as pessoas revelam exatamente o que sempre foram. Mas aqui está algo ainda mais profundo que os estoicos entendiam. O silêncio não apenas revela os outros, ele também revela você para si mesmo. E isso nos leva à terceira verdade estoica, uma verdade que explica por que o silêncio pode transformar completamente sua mente. 3. O silêncio protege sua mente. Grande parte do sofrimento humano nasce de um hábito silencioso que poucas pessoas percebem. Tentar controlar o que os outros pensam sobre nós. Pense em quantas vezes você já ficou horas, ou até dias, pensando em algo que alguém disse, relembrando uma conversa, imaginando o que deveria ter respondido, tentando explicar melhor um ponto. Sua mente volta ao mesmo momento várias vezes, tentando corrigir algo que já aconteceu. Esse ciclo é extremamente comum, mas para os estoicos ele era um desperdício de energia mental. O filósofo Epictetus ensinou uma das ideias mais libertadoras da filosofia antiga. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Parece simples, mas quando você realmente entende isso, sua vida muda. Suas ações estão sob seu controle, seus valores estão sob seu controle, seu caráter está sob seu controle, mas a opinião dos outros não está. E quando tentamos controlar algo que não depende de nós, criamos um tipo constante de ansiedade mental.
Você começa a viver para ajustar a forma como os outros te percebem. Cuidado com o que diz, cuidado com o que faz, cuidado com como será interpretado. A mente entra em estado de vigilância permanente, mas o silêncio estoico quebra esse ciclo. Quando você para de se explicar constantemente, você envia uma mensagem poderosa para si mesmo. Eu não preciso controlar a interpretação de todos. Isso cria um tipo raro de liberdade mental. Você passa a gastar sua energia apenas no que realmente importa. Suas decisões, seu comportamento, seus valores. E isso traz algo que muitas pessoas hoje quase não experimentam: tranquilidade mental. O imperador filósofo Marcos Aurelius refletiu profundamente sobre isso em seus escritos pessoais. Ele lembrava constantemente a si mesmo que não podia controlar a mente das outras pessoas, apenas a própria. Quando você aceita essa realidade, uma mudança silenciosa acontece. Você para de discutir com a percepção dos outros e começa a focar em viver de forma coerente com seus princípios. Mas existe algo ainda mais interessante. Quando você para de reagir a cada opinião, quando você para de explicar cada escolha, quando você para de defender constantemente sua imagem, algumas pessoas começam a se sentir estranhamente desconfortáveis. Por quê? Porque muitas interações sociais funcionam como trocas de validação emocional. Uma pessoa critica, a outra reage. Uma pessoa provoca, a outra se defende. Essa troca mantém um tipo de dinâmica psicológica, mas quando você responde com silêncio e calma, essa dinâmica se quebra, e quando o jogo emocional acaba, algumas pessoas simplesmente não sabem como lidar com isso. Elas esperam uma reação, esperam uma explicação, esperam uma defesa, mas o estoico oferece algo diferente: serenidade. E essa serenidade cria uma forma de proteção mental extremamente poderosa. Porque enquanto outras pessoas continuam presas em ciclos de reação emocional, você permanece centrado. Mas isso nos leva a uma verdade ainda mais profunda sobre o silêncio. Uma verdade que revela como ele pode desmontar completamente jogos emocionais e manipulações. E é exatamente isso que veremos no próximo ponto. 4. O silêncio quebra jogos emocionais. Existe algo sobre a natureza humana que poucos percebem. Muitas discussões não acontecem porque as pessoas querem resolver um problema. Elas acontecem porque alguém quer provocar uma reação. Pense por um momento. Quantas vezes alguém disse algo apenas para irritar você? Uma crítica desnecessária, um comentário provocativo, uma atitude que claramente buscava uma resposta emocional. Isso acontece porque muitas pessoas aprenderam, consciente ou inconscientemente, que emoções são uma forma de controle. Se alguém consegue irritar você, essa pessoa controla seu humor. Se alguém consegue provocar sua raiva, essa pessoa controla sua atenção. Se alguém consegue fazer você se explicar repetidamente, essa pessoa controla sua energia. E muitos conflitos humanos funcionam exatamente assim. Um comentário gera reação, a reação gera outra provocação. E logo duas pessoas estão presas em um ciclo interminável de emoção. Mas os estoicos entenderam algo extremamente poderoso. Todo jogo emocional precisa de dois participantes. Quando apenas um joga, o jogo não existe. O filósofo Sêneca observou algo semelhante ao refletir sobre a raiva. Ele dizia que a raiva não destrói apenas quem a recebe, ela destrói principalmente quem a alimenta. Por isso, o estoico não reage impulsivamente. Ele cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Um momento de consciência, e nesse espaço ele escolhe algo que poucas pessoas esperam: calma. Nenhuma discussão, nenhuma justificativa, nenhuma explosão emocional. Apenas presença tranquila. E quando isso acontece, algo curioso ocorre. A pessoa que tentou provocar começa a perder força, porque ela esperava algo específico, uma reação, talvez uma defesa, talvez um ataque de volta, talvez uma explicação longa, mas quando recebe silêncio e serenidade, ela fica sem roteiro, sem combustível emocional, e o conflito simplesmente perde força.
O imperador filósofo Marcus Aurelius escreveu algo muito revelador sobre isso. Ele lembrava a si mesmo que quando alguém age de forma irritante ou injusta, isso diz mais sobre o caráter daquela pessoa do que sobre você. Quando você entende isso profundamente, sua reação muda. Você percebe que muitas provocações não são ataques pessoais. São apenas reflexos do estado interior de quem as faz. E reagir emocionalmente apenas prolonga algo que poderia terminar rapidamente. Mas o silêncio estoico faz algo ainda mais poderoso. Ele remove o combustível do conflito. Sem combustível, o fogo não cresce. Sem reação, a provocação perde sentido. E pouco a pouco as pessoas percebem que você não é alguém fácil de manipular emocionalmente. Isso cria um tipo de respeito silencioso, mesmo entre aqueles que inicialmente tentaram provocar você. Mas aqui está algo ainda mais profundo. Quando você domina esse tipo de silêncio, você começa a desenvolver um nível raro de autocontrole, um tipo de força interior que não depende da situação externa. E é exatamente essa força que nos leva à próxima verdade estoica. Uma verdade que revela por que não se explicar pode ser a maior demonstração de confiança que existe. 5. O silêncio revela autoconfiança. Quando alguém interpreta você de forma errada, a reação mais comum é quase automática. Você quer corrigir, quer explicar melhor o que quis dizer, quer esclarecer suas intenções, quer mostrar que a pessoa entendeu tudo errado. E, em muitos casos, isso parece totalmente justificável. Afinal, ninguém gosta de ser mal interpretado. Mas aqui está uma pergunta importante. Por que isso incomoda tanto? Muitas vezes não é apenas sobre ser compreendido. É sobre algo mais profundo. É o medo de que as pessoas acreditem em algo negativo sobre você. O medo de ser julgado. O medo de ser visto de uma forma que não corresponde a quem você realmente é. E é exatamente nesse ponto que entra uma das reflexões mais profundas do filósofo estoico Sêneca. Ele escreveu: "Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você já se preocupou excessivamente com o que alguém poderia pensar? Criou cenários na cabeça, imaginou julgamentos, tentou prever interpretações negativas. Mas muitas dessas preocupações nunca se concretizaram. Grande parte do sofrimento estava apenas na antecipação do julgamento." Os estoicos perceberam algo que continua extremamente relevante hoje. Quando você tenta controlar constantemente a forma como é percebido, acaba entregando seu equilíbrio emocional para outras pessoas. Sua paz passa a depender da aprovação delas, e isso cria uma forma sutil de dependência psicológica. Mas pessoas verdadeiramente confiantes vivem de forma diferente. Elas não precisam explicar cada decisão. Não precisam justificar constantemente quem são, porque existe algo que elas já resolveram internamente. Elas sabem quem são. E quando você sabe quem é, algo muda profundamente. A opinião dos outros deixa de ser uma ameaça. Ela se torna apenas uma opinião. O imperador filósofo Marcus Aurelius refletia muito sobre isso. Em seus escritos pessoais, ele lembrava a si mesmo que a única coisa realmente importante era viver de acordo com seus princípios, não agradar todos, não convencer todos, mas manter coerência entre suas ações e seus valores. E essa coerência cria um tipo de confiança muito diferente da arrogância. A arrogância tenta provar superioridade. Autoconfiança simplesmente não precisa provar nada. Quando alguém verdadeiramente seguro de si entra em uma sala, você percebe algo diferente. Essa pessoa não tenta dominar a conversa, não tenta impressionar constantemente. Ela escuta mais, fala quando necessário, e permanece tranquila mesmo quando alguém discorda. Isso acontece porque a identidade dela não depende da aprovação externa. Ela não precisa convencer o mundo sobre seu valor. Ela já fez as pazes com quem é. E quando você chega nesse ponto, algo interessante acontece. Você começa a perceber que muitas explicações eram apenas tentativas de proteger sua imagem, mas uma identidade sólida não precisa dessa proteção constante. Ela se sustenta sozinha. O silêncio, nesse caso, não é fuga, não é fraqueza.
É uma demonstração silenciosa de estabilidade interior. Ele comunica algo muito claro, mesmo sem palavras. Eu não preciso convencer você para continuar sendo quem eu sou. E quando alguém transmite essa mensagem com naturalidade, as pessoas ao redor começam a perceber algo poderoso, uma presença calma, segura, difícil de abalar. Mas existe um último nível de compreensão que os estoicos consideravam ainda mais profundo. Um nível em que o silêncio deixa de ser apenas autocontrole e se transforma em uma verdadeira demonstração de poder interior. E é exatamente isso que veremos na última verdade estoica. 6. O silêncio é a forma mais alta de poder. Existe um tipo de pessoa que sempre deixa os outros desconcertados. Não é a pessoa mais barulhenta da sala, não é a que fala mais alto, não é a que tenta dominar cada conversa. Na verdade, é exatamente o oposto. É a pessoa que, quando percebe que algo não vale sua energia, simplesmente se afasta, sem drama, sem acusações, sem discursos finais tentando provar um ponto. Ela apenas decide que sua paz vale mais do que aquela discussão. E vai embora. Para muitas pessoas, isso é difícil de entender, porque fomos condicionados a acreditar que força significa lutar até o fim, responder cada crítica, ganhar cada discussão, provar cada ponto. Mas os estoicos enxergavam o poder de uma forma muito diferente. Para eles, o verdadeiro poder não estava em vencer discussões, estava em não precisar delas. O filósofo estoico Epictetus ensinava que uma pessoa sábia não tenta vencer debates a qualquer custo. Ela escolhe cuidadosamente quais batalhas merecem sua atenção, porque toda discussão exige algo de você: tempo, energia, emoção. E quando você entra em conflitos desnecessários, está entregando partes preciosas da sua vida para algo que talvez nem tenha valor. O imperador filósofo Marcos Aurelius refletiu muito sobre isso. Ele lembrava constantemente que a vida é curta demais para ser desperdiçada em irritações constantes. Em vez de reagir impulsivamente, ele se perguntava: isso realmente merece minha energia? Essa pergunta simples muda tudo, porque quando você começa a aplicá-la na vida real, percebe algo surpreendente. Muitos conflitos desaparecem, não porque você venceu, mas porque você decidiu não participar. E isso cria um tipo de força que poucas pessoas possuem. A força de quem não depende de vencer discussões para manter sua dignidade. O filósofo Sêneca também falava sobre isso quando refletia sobre tranquilidade da mente. Para ele, paz interior não era a ausência de desafios. Era a capacidade de não permitir que cada provocação externa controlasse seu estado interno. Quando você domina esse nível de silêncio, algo muda na forma como as pessoas te percebem. Elas começam a notar que você não reage impulsivamente, que você não entra em conflitos desnecessários, que você não tenta provar algo o tempo todo, e isso cria um tipo de presença muito diferente. Uma presença estável, segura, difícil de provocar, porque quem realmente possui poder interior não precisa demonstrá-lo constantemente. Ele aparece naturalmente na forma como a pessoa se comporta, no tom de voz, na tranquilidade, na capacidade de permanecer calmo enquanto outros se exaltam. E essa calma comunica algo muito poderoso, mesmo sem palavras. Minha paz não está disponível para qualquer situação. Isso não significa indiferença, não significa frieza, significa clareza. Clareza para reconhecer o que merece sua atenção e o que não merece. No final, o silêncio estoico não é apenas ausência de palavras. Ele é uma escolha consciente, a escolha de proteger sua mente, sua energia e sua paz interior. E quando alguém chega nesse nível de compreensão, algo extraordinário acontece. A pessoa deixa de tentar controlar o mundo ao seu redor e passa a dominar algo muito mais importante: a si mesma. Conclusão. O estoicismo nunca ensinou frieza. Ele ensinou clareza. Clareza para entender algo que a maioria das pessoas demora anos para perceber. Nem toda situação merece sua reação.
O imperador filósofo Marcus Aurelius refletia constantemente sobre isso. Para ele, a verdadeira força não estava em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. Clareza para saber quando falar, clareza para saber quando agir e, principalmente, clareza para saber quando o silêncio é mais sábio que 1000 palavras. Porque ao longo da vida, você perceberá algo importante. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda discussão merece sua energia. Nem toda provocação merece sua atenção. E talvez a lição mais poderosa de todas: nem toda pessoa merece uma explicação. O filósofo Epictetus ensinava que a tranquilidade nasce quando paramos de tentar controlar aquilo que não depende de nós. A opinião dos outros não depende, mas sua postura, sua calma e suas escolhas, isso está completamente sob seu controle. E quando você entende isso profundamente, algo muda. Você para de reagir a cada provocação, para de justificar cada decisão, para de tentar convencer todo mundo e começa a viver com algo que poucas pessoas têm hoje: paz interior. Porque às vezes, seu silêncio já disse tudo. Agora eu quero saber de você. Se esta mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. Meu silêncio é meu poder. Eu leio todos os comentários, e isso também ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. E se você gosta de conteúdo sobre estoicismo, força mental e domínio da mente, faça 2 coisas rápidas. Deixe o like no vídeo, isso ajuda muito o canal. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre sabedoria estoica e desenvolvimento pessoal. E se você conhece alguém que vive preso em discussões, tentando explicar tudo para todos, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Porque em um mundo cheio de barulho, quem aprende a dominar o silêncio descobre algo ainda mais poderoso: a capacidade de dominar a própria mente.